Já está, verdade, para todos? Ok. Deixa eu só aqui ficar muito atenta. E, Inês, eu estou com você bem na lista. Se eu fugir do tempo, me dá um oi, por favor. Ok, então. Como eu tinha dito na minha apresentação, eu tenho trabalhado as revistas dos supermercados portugueses aqui de Portugal, mais especificamente essas duas revistas, que é a Magazine, Continente Magazine e a Sabe Bem, né? Uma vinculada ao grupo da rede de supermercado Continente, vinculada ao grupo Sonai, que atualmente está em 144, 144, entre as maiores empresas do mundo. Enquanto Jerônimo Martins, que dá conta do grupo de supermercados Pingo Doce, que também coordena os supermercados na Colômbia e também na Polônia, o Jerônimo Martins está em 49º lugar. Ambos ganharam posições positivas nesse período pós-Covid. O Jerônimo Martins, uma só que nós temos o Sonai, ganhou 9 posições em termos do que tinha anteriormente. Essas revistas são customizadas, ou seja, elas são produzidas com o objetivo vinculados ao marketing, fazer promoção dessas empresas e, claro, dos seus produtos. Então, a gente não pode esquecer que são exemplares que têm um interesse, acima de tudo, de venda, de vender os seus produtos. Então, elas são encontradas desde quando iniciaram, já tem mais de 10 anos, todas duas. Uma foi lançada logo depois da outra. Uma é mensal, que é a Continente, a outra é bimestral, que é a Sabe Bem. No caso, temos uma característica interessante da do Continente, que ela tem o custo de €1, e se você compra com o cartão Continente, você paga metade do valor. Não é o que acontece com a Sabe Bem. Por que é importante falar disso? Porque esse cartão é muito importante para a área de marketing, porque por eles vão saber e reconhecer quem é cada consumidor, qual é o perfil dos consumidores, como é que eles trabalham com tudo isso. Normalmente, essas revistas estão junto das caixas quando você está passando pelas vendas principais, e também há todo o incentivo para quem os trabalhadores que trabalham na caixa para poder fazer com que elas circulem. E nós temos uma tiragem muito grande, depende muito da época, chegou a 70 mil, mas também chegou a um número máximo de 150 mil exemplares, que é um número bastante alto para Portugal. Elas têm um diferencial, que são os vales. Detalhe que a Sabe Bem, ainda não sei o motivo, parou de circular esses vales agora muito recentemente, agora em final de 2020. E esses vales é um grande impulsionador para a venda dessas revistas e para a venda dos próprios produtos. Isso já dito numa entrevista com uma das pessoas líderes do Continente há alguns anos, que essa edição particularmente, na época, eles venderam horrores a partir da revista. Tanto que essa revista que eu mostro aqui, da Continente, ela realmente se extinguiu rapidamente pela promoção que levava. Tanto o Continente como a Sabe Bem são representações comunicacionais que podem ser observadas, conferidas no mundo do universo virtual. A Continente também, a pessoa na época que eu entrevistei, não vou entrar em detalhes quem foi para não comprometer, mas ela foi muito clara em dizer que a Continente era fraca nesse processo virtual. E eles sofreram agora uma transformação bastante grande, coisa próxima de 1 ano atrás. Inclusive, há pouco tempo tive com uma outra representante que me diz que realmente a revista até confessou que ela colocava ali informações que não eram muito coerentes, inclusive até na área da nutrição. Então, tudo isso foi sendo revisto, então a gente tem que começar a perceber essa revista daqui para frente, o que foi revisto comparado ao que era antes, mas a gente tem um vínculo direto com o QR Code, por exemplo, para ver outras receitas, como são feitas, etc.,
na rede, notícias, enfim, tem como ver, mas não a revista. Enquanto a Sabe Bem, que é do Jerônimo Martins, do Pingo Doce, você consegue abaixar todas as revistas. Isso é um facilitador imenso para quando a gente investiga, para buscar palavras. Em torno de um ano depois, você passa a ter a revista que era impressa no suporte virtual, toda a revista deles. Bom, como uma boa revista de culinária, o mais importante, de gastronomia, a voz dos especialistas é muito importante, né? Porque são elas que vão expressar os contextos, os discursos, né? Os valores daquela empresa. Os chefes de cozinha são muito importantes, e é uma crítica construtiva que eu faço, né? Não é nenhuma crítica, mas é uma constatação, que é muito diferente, por exemplo, do Brasil, que nós temos o fenômeno dos chefes já há mais de 10 anos. E o fenômeno dos chefes aqui ainda não é explícito, como lá foi, ou como foi no Peru, ou como foi na Catalunha. Aqui ou na Espanha, de forma geral. Aqui isso ainda está vindo muito de pouco em pouco. E o continente começou a explorar mais a imagem dos chefes, agora recentemente, a partir de 21, trazendo 3 chefes como voz de especialistas, e além das nutricionistas, que também vem sendo trazida desde o início da revista. Já do lado direito, olha, não tem nada a ver com direita e esquerda, tá? Do lado esquerdo, nós temos a Continente, como foi a primeira a ser publicada, eu fiz essa ordem, primeiro sempre do lado esquerdo, a Continente, do lado direito, a Sabe Bem. E no lado direito, vocês veem aí a imagem de um chefe, o chefe Gonçalo, que foi um novo chefe contratado pelo Pingo Doce, substituindo, de uma certa forma, um outro que já vinha desde o início e tem um perfil estético diferenciado do outro, que traz outro tipo de referência, lapida um pouco esse mundo da culinária para entrar muito mais no mundo da gastronomia, nesse universo do Pingo Doce. Nós tínhamos também essa senhora, Maria Leonor Souza Minot, que é uma culinarista, né? Então, algumas imagens vão se perdendo e vão ganhando valor nessa estética, inclusive a estética da gastronomia, dos utensílios, das duas, é absolutamente, mas muito, muito semelhante. Tá? E, inclusive, outra voz especialista, eles começam a trazer, assim como a Continente trouxe os chefs, entre algumas celebridades, a Sabe Bem também não trouxe um chefe celebridade, mas trouxe a figura da nutrição, né? Que no caso da nutricionista Yara Rodrigues, como essa representante. Bom, em termos de sustentabilidade, que é o tema que mais me move em torno dessas revistas, há diferentes posições para a gente falar sobre isso. No caso da Continente, que está acima, por exemplo, em 2018, ela trouxe, 2018, aqui está contando, 2019, ela trouxe esse dossiê ecológico, que trouxe, no caso, a Ana Milhazes, que é a embaixadora do movimento zero do desperdício aqui em Portugal. Então, é um momento icônico, e eu dei muita atenção a essas revistas depois de 2015, porque era justamente o período daí para frente que nós temos as UDSs, né, da Agenda 2030. Sabe Bem, por sua vez, nessa edição, foi bem justa no início da pandemia, que eles faziam 40 anos de Pingo Doce, ela, vale a pena ir até lá e conferir, que ela vai expor todo o seu histórico nesses 40 anos, em várias ações, e dentre essas ações a gente percebe várias iniciativas que a gente pode entender como sustentável, dentro de uma linha vinculada a uma sustentabilidade ecológica, se é que a gente pode dizer assim, porque pensando no tripé da sustentabilidade. A sustentabilidade, por sua vez, explicitamente falando, ela está muito longe de ser que nem aconteceu no continente aqui, eu trouxe um dossiê, né, específico, não. A sustentabilidade é tratada nas últimas páginas. Então, nas últimas 10 páginas, por aí. Quer dizer, isso já, quando a gente faz uma leitura na ordem dos discursos, a gente já percebe que é o quê? É um tema de menor valor. Está muito longe de ser um tema que vale a pena para a empresa se destacar. Ou seja,
eu tenho que destacar, porque também, senão, eu não estou na onda que eu preciso estar, que eu preciso mostrar, né? Essa é a verdade, que a gente sabe que flui pelo próprio greenwashing, que eu vou falar daqui a pouquinho. E a sustentabilidade, no caso do continente, é muito explícito que está na ordem do consumo. Então, quando eles vão e falam de alguma ação, está vinculada a um livro que eles lá vendem, ou a um livro de algum parceiro, de algum especialista que estão vinculados a eles. Então, a gente tem que perceber um modelo da mercadoria e do consumo infiltrado nessa estrutura, não esquecendo que, claro, é uma revista voltada para o marketing. No caso do outra referência importante é como a Continente, especificamente, trabalha a nutrição relacionada ao desperdício. É a bandeira deles, sustentabilidade e desperdício. E aí, nesse sentido, no final vou fazer até uma crítica, mas já até adianto que, ou seja, vamos consumir um monte, ter um monte de coisa e depois vai ter que lidar com esse desperdício. Nunca é feito uma situação tipo, vamos comedir o consumo. Isso não existe nessas revistas, tá? Sabe bem, por sua vez, trabalha o tema da sustentabilidade, o nome, o significante de sustentabilidade, desde as suas primeiras edições. Desde a número 1, né, que a gente vê o glossário também, a 2014. Essa sessão vai sumir. E vou falar, ainda bem que sumiu, porque era nada que ver. Vocês veem pelos temas que eles vão trazendo, são temas muito que nada que ver com a sustentabilidade que entendemos hoje como sustentabilidade. Tá? Então, cápsula é muito pouco explorado esse tema, depois ele volta a vir a ser tônica, aparecer como sessão, mas no início eles trouxeram para a capa, na edição número 4, vejam bem, sustentabilidade, seja voluntário e ofereça um pouco de si. Vocês veem que não é nesse sentido vinculado à alimentação, ou ele vinculado especificamente a uma sustentabilidade ecológica, vamos dizer assim. Uma coisa muito interessante da Sabibem é que a DGS, em 2017, começa a ser parceira da Sabibem. Então, a gente começa a perceber que a DGS vai ser a grande voz de muitos discursos da própria saúde e da própria sustentabilidade. Ou seja, são eles que acabam ecoando um comportamento ou orientando o consumidor para algumas práticas sustentáveis, porque o próprio enunciador, ou seja, o próprio editor da revista, não dá conta, prefere não fazer isso, porque o foco ali é outro. Tá? E em relação à própria sustentabilidade ecológica, vai aparecendo cada vez mais na revista, vocês veem esse exemplo de dezembro de 2019, mas ainda assim, sempre muito voltado para a mercadoria. No caso do continente, eu quis, por estarmos aqui nesse encontro particular, eu dei atenção a um tema que eu ainda pouco exploro e confesso que muito pouco explorei até então, mas eu quis trazer alguma coisa para essa discussão, que é a seção vinculada aos produtores das duas empresas. Então, no continente, nós temos o Clube dos Produtores, e eu sugiro, quem quiser um pouquinho mais, perceber um mestrado recente de 2017 da Ana Reis, que tem uma explicação muito interessante de como tudo isso funciona, né? E não sei se continua da mesma forma também, porque houveram algumas mudanças agora recentemente no estatuto da própria revista, inclusive. Agora, em termos de imagem e de textos, verbais e imagens que a gente pode analisar é o seguinte, o que chama atenção, né? O nacionalismo é impregnado ali também, muito mais na Sabibem, mas também na Continente. Essa relação do produto ser de origem portuguesa, tá? O mais fresco, que também é extremamente questionável, e eu já vou dizer por quê. Valorizar quem produz, e incentivar os melhores. E se a gente consegue ler esse mestrado da Ana Reis, a gente vai perceber como é que isso funciona, né? Como é que o clube dos produtores em si funciona. Agora, eu queria que vocês observassem que as imagens que são trazidas de pequenos produtores ou de pequenas terras ou de plantações plurais, isso não existe em nenhuma das duas. Tá? Pelo menos não é
divulgado de jeito nenhum, porque não existe mesmo, pelo menos pelo que a gente pouco que já consegue ver. Eu fiz só aqui um levantamento muito rápido, por exemplo, dos pequenos produtores do continente, e dentre aí indo para a internet, indo para a fonte da internet, não da revista, que a gente percebe que nós temos ali 12 linhas e que grande parte dos seus fornecedores estão no Oeste Vale Tejo e depois no Alentejo, e nem preciso entrar em detalhes dos tamanhos, né, das produções dessas vinculadas ao Alentejo, que a gente vai percebendo não só pelo mestrado, como pela própria revista, a gente consegue perceber que quem está à frente desses produtores são grandes produtores. O caso dessa empresa que está nas duas revistas, ou seja, Cíntia? Sim? 15 minutos, passaram 15 minutos. Já passaram? Opa, então vou correr mesmo. E aqui a gente vê os produtores, no caso do Pingo Doce, desde o início até agora, vai haver uma modificação desses produtores que eram mais familiares, menores, isso vai crescendo. A gente está sempre trabalhando com coisas megas, muito grandes mesmo. Um dos parceiros, um comprometimento muito grande desses gigantes parceiros com essas duas redes, e aqui era para perceber como que a cacofonia começa a aparecer, porque, na verdade, houve aqui essa percepção dessa informação que eu captei na mídia, no paralelo, fora a revista, de alguns eventos, um workshop. Então, a pressão que existe para os preços baixarem dos produtores, isso a gente consegue captar. E não só isso, como esse mal-estar do comer o frescos e comer as coisas enlatadas e congeladas, porque é o que eles precisam vender, que são as mercadorias. Então, isso é sempre colocado de uma forma bastante forte. E há realmente um duelo entre os vários signos, né? Você oferece um produto vegan para uma criança em torno de um símbolo de um animal, os produtos exóticos, ainda que venham lá do outro lado do mundo, são promovidos, a bandeira do nacionalismo é muito forte, a questão do gênero, a gente não pode deixar de tocar essa ferida, que infelizmente, ela não é em nenhum momento, não há diversidade. Todas as pessoas, na verdade, todas as mulheres, que as revistas são para as mulheres, são brancas. Tá? E aí, encerrando, os discursos da nutrição estão deixando são muito fortes, os modelos da padrão da gastronomia estão vindo com mais força. O gozo da gula são outras vozes que dizem, não os próprios enunciadores. O desperdício também já falei como é que funciona, né? A questão da limitação não existe no exercício da compra. Os pequenos produtores são invisíveis nessa revista. A questão é mais nacionalista do que geográfica. A sazonalidade está muito vinculada aos produtos, ou seja, vamos comprar latas e congelados, que são as mercadorias, que é o que eles ganham, tem mais valia sobre os produtos. Os discursos da saúde estão sempre em conflito com os modelos de venda. A cozinha é a vilã para essa mulher branca, né? Porque ela está sempre lutando contra o relógio, e o grande amigo são os supermercados, que estão trazendo os congelados enlatados para ela sobreviver no seu dia a dia. E só uma crítica construtiva, que também não caberia, mas, enfim, um discurso, por exemplo, relacionado ao empreendedorismo, o que fazer com aqueles produtos, isso também não existe. Pois é isso. Desculpa se eu ultrapassei. Muito obrigada, Cíntia. Muito obrigada. Vamos bater bastante, acho eu. Está aqui pano para mangas. Olha, queres não partilhar a tua boa? E agora pedíamos à Clara Luz para começar a sua apresentação, e depois fazíamos o debate tal como vocês propuseram. Acho que já ficamos aqui com várias ideias, e agora com aquilo que pode ser uma solução para isto, que é a rizoma. Força, Clara Luz. Pois. Eu estou com 2 ecrãs, então não sei se vai funcionar.
Conseguem ver a apresentação? Conseguimos. Ué, perfeito. Pronto, exatamente. A ideia dessa conversa de hoje foi talvez trazer um outro exemplo que nasceu justamente de uma insatisfação de todas as práticas que a Cíntia muito bem numerou e nomeou há bocado. A Rizoma é uma cooperativa integral, é muito inspirada no modelo da Minga, em Montemoro Novo. Pronto, hoje vou falar basicamente do projeto da mercearia, que acho que é o que interessa mais aqui nessa discussão. Pronto, então os nossos objetivos, quando nós começamos, que era um pequeno grupo de 10 pessoas, éramos todos amigos e vizinhos, isso foi em março pré-pandemia, então foi março de 2020, quando nós começamos a conversar sobre o sistema alimentar e como é que nós poderíamos nos aprovisionar de alimentos mais saudáveis e sustentáveis e que, pronto, não alimentasse uma lógica que nós não acreditávamos. E uma das pessoas é uma americana e que já tinha contato com o modelo das food cops e falou, porque nós não queremos uma em Portugal e vai ser a primeira, vamos experimentar. E pronto, e daí começamos crescendo e passamos de 10 pessoas Clara a Luz, 40. eu acho que nós estamos-te a perder, que não sou só eu, estamos todos a perder-te um bocadinho. De vez em quando ficas ficas congelada. Ok. Deixa eu ver aqui a internet como é que está. Desculpa estar a interromper, mas Não, perdemos imagina. algumas coisas que tu dizes. Vou tentar trocar de rede, ver se funciona. Espera aí. Talvez seja o meu computador que já está um bocado velho. Me escutam bem agora? Agora é melhor, agora é Sim. melhor. Ok, boa. Bom, não hesitem em dizer se pararem de me ouvir, por favor. Pronto, então nós passamos de 10 pessoas a 40 e depois a 100, a 200, a 300 e hoje nós somos mais de 400 membros. A última vez que eu olhei, que foi ontem, éramos 447 pessoas inscritas no projeto todo, ou seja, na cooperativa, não necessariamente no projeto da mercearia. Para ter quando esse pequeno grupo de 10 pessoas começou a se juntar, os nossos objetivos, pronto, eram esse, era ter uma maior resiliência do sistema econômico local, ou seja, trabalhar principalmente com produtores locais, o mais próximo possível de Lisboa, mas também nacionais, e só depois, se não houvesse opções, ir para a produção internacional, europeia, primeiro. Era ter produtos com a menor pegada ambiental possível, também criar uma rede de proximidade entre os consumidores e os produtores, também muito inspirada nas relações de proximidade das AMAPs, por exemplo. É o fortalecimento do tecido social, ou seja, a Rizoma, para além de ser um supermercado, uma mercearia, é também uma comunidade social muito ativa e que, pronto, depois eu vou falar dos nossos desafios, que isso acaba virando também um pouquinho contra nós. A questão da educação, e que pronto, acho que toca um pouquinho no que a Cíntia falou, né? A importância da informação e da educação e da transparência sobre o que é o sistema alimentar e o que poderia ser, e o preço justo, que nós quase nunca negociamos com os produtores, nós sempre aceitamos os preços. E a questão do preço justo foi sempre, pronto, o nosso desafio, é como é que nós temos preços justos para o produtor, mas também que seja acessível para o consumidor. Pronto, rapidamente, só para explicar que nós temos então uma cooperativa integral, então para além da mercearia que está dentro da secção de consumo, nós temos também projetos na secção de serviços, agrícola, cultura, comercialização e habitação. Pronto, não vou entrar para não perder muito tempo. Como é que funciona a mercearia e por que nós chamamos ela de uma mercearia comunitária autogerida? A mercearia 440 pessoas inscritas, mais ativas somos 360, eu acho, tem muitas pessoas que estão em pausa temporária e todos nós somos coproprietários,
consumidores e trabalhadores do projeto. Então, todos nós damos 3 horas de trabalho por mês num turno, e pode ser um turno para fazer. Perdemos outra vez, não foi? Não fui só eu, pois não? Clara Luz, perdemos-te outra vez. Agora foi mesmo, não foi? Clara Luz? Não, ela ficou congelada. Ok. Clara Luz, estás aí? Caiu, não foi? Caiu mesmo. Já está a voltar? Clara Luz, estás aí? Estás. Boa. Estás com o microfone desligado. Estás com o microfone desligado. Ok. Pronto, desculpa, não sei se há chuva aqui em Lisboa, mas pronto, a internet está péssima, peço desculpas. Pronto, então eu vou retomar talvez rapidamente a questão do que é que significa ser uma mercearia Olha, eu propunha, não sei se queres mostrar outra vez e se calhar desligas a câmara, se quiseres fazer assim, às vezes ajuda. Sim, claro. Porque nós agora perdemos a tua partilha de tela. Porque eu sei, espera aí. Okay. Pronto? Boa, estamos a ver. Perfeito. Pronto, então eu vou explicar porque é uma mercearia comunitária autogerida, porque significa que todos nós que somos membros cooperantes da Rizoma somos coproprietários, consumidores e trabalhadores. Então todos nós fazemos turnos de 3 horas mensais, seja fazendo caixa ou cuidando da organização da mercearia, ou do bar, que nós temos um barra café, ou cozinhando refeições na cozinha, que, pronto, que depois serão servidas no restaurante, ou então na própria mercearia. Todos nós temos capital social, o mínimo é de 15 euros, esses 15 euros são referentes a 3 títulos de capital social, que é o mínimo em Portugal. Isso para nós foi muito importante, ter o mínimo possível para que o projeto fosse o mais inclusivo possível. Ou seja, há mercearias parecidas com a nossa na França, na Espanha, e normalmente o mínimo de capital social para entrada é 100 euros e nós preferimos manter os 15 e pronto, obviamente, se há pessoas que podem e que querem contribuir com mais, contribuem com mais. Esse capital social é pago uma vez só para virar coproprietário e depois a pessoa que quiser sair do projeto, ela pode reaver esse dinheiro ou então vira doação para o projeto. A mercearia ela é fechada apenas para membros, ou seja, se qualquer pessoa que está aqui nesse grupo de discussão quiser visitar a Rizoma, a princípio não pode consumir, pronto, sempre abrimos uma ou outra sessão para a pessoa poder experimentar, ainda mais se uma pessoa que não reside em Lisboa, abrimos essas exceções, mas nós estamos realmente fechados só por membros. A ideia foi criar um modelo de corresponsabilização e de compromisso entre todas as partes, em que as pessoas realmente se envolvessem no projeto e criassem esse sentimento de comunidade, de cooperação. Também porque nós permitimos que os membros sejam também produtores e produtores artesanais e que não necessariamente seguem todas as regras de higiene, por exemplo, e isso permite que tenha uma corresponsabilização entre o consumidor e o produtor. Então, por exemplo, nós mesmos na nossa cozinha, para reaproveitar os frescos, já não estão mais tão frescos assim, nós os transformamos em molhos, em compotas, em fermentados, e pronto, e ali cria-se uma relação de corresponsabilização entre quem vai consumir e quem produziu. E também porque estamos isentos de IRC. É um projeto que é um bocado maluco, mas que não surgiu de nada. Pronto, nós nos inspiramos no movimento das food co-ops, que nasceu com a Park Slope em Nova York em 74, e hoje a Park Slope tem mais de 14 mil
membros. Não é o que nós queremos ser, mas pronto, é uma grande inspiração e que foi também grande inspiração para as outras milhares de food co-ops que existem nos Estados Unidos, mas também na França, na Inglaterra, na Itália, na Espanha. E em Portugal nós somos a primeira e esperamos que sejamos a primeira de muitas. Nós começamos com um projeto piloto que nós chamamos de Mini Rizoma. Desde o início sabíamos que era realmente uma experiência de um ano e que, pronto, temos muito a agradecer à Associação Renovar a Moraria, que nos cedeu gratuitamente o resto do chão. E pronto, onde nós podemos experimentar o que, se funcionaria ou não esses turnos de 3 horas, se haveria pessoas interessadas, que tipo de produtos queríamos ter, como é que se criava a relação com os produtores. E pronto, das 10 pessoas, por exemplo, que começaram, tínhamos desde uma pessoa que era Project Manager na Google, a médica, eu geógrafa, portanto, ninguém na verdade tinha de fato experiência com o retalho e nem com a relação com agricultores, mas fomos fazendo como acreditávamos que fazia sentido, fomos falando com outros projetos similares e fomos aprendendo e pronto, fomos somando cada vez mais pessoas interessadas, mas é curioso que até hoje nós não temos ninguém do retalho na nossa estrutura, então pronto, vamos aprendendo enquanto vamos fazendo. E esse projeto piloto de um ano foi essencial para escalarmos para o que é hoje, que pronto, somos 40 pessoas, quando abrimos o projeto piloto há 400, num espaço que era de 40 metros quadrados para 400 metros quadrados. Então hoje estamos na zona de Arroios, muito perto do Metro dos Anjos, e pronto, temos essa mercearia que já há muito mais produtos, mas muito mais pessoas também, e há uma zona externa, onde podem ver essa foto com essa longa mesa, pronto, é um dos jantares e almoços que nós organizamos. Temos uma entrada, pronto, com um sofá, onde tem a foto de todos os membros, com a identificação dos turnos, e pronto, temos todos os tipos de produto, a maior parte é a granel, mas ainda assim temos muitos transformados, pronto, embalados, temos os frescos, até essa foi a equipa, uma das equipas de limpeza do espaço. Esses são mais ou menos os nossos números chaves, para vocês terem um pouquinho de noção. E até, na verdade, agora estou vendo que está desatualizada a idade. Nós temos hoje um membro de 79 anos, mas pronto, nós temos mais de 400 membros, que vai de 21 anos a 79, e pessoas de todas as origens. Nós somos mais ou menos 50% portugueses e 50% outras nacionalidades. Nós temos 32 membros que são também produtores, seja de bolos, de quiche, mas também de espinafres, de diospiros, de compotas, enfim, membros que têm ali um complemento de renda mensal por venderem na mercearia. E esses membros podem receber nos passando uma fatura ou tendo crédito dentro da loja e depois criando um bocado essa economia circular interna dentro da Rizoma. Nós trabalhamos com mais de 110 fornecedores, sendo 90% portugueses. Não necessariamente as matérias-primas são portuguesas, e infelizmente foi um bocado difícil nós termos um track de onde vêm todas as matérias-primas e pronto, como é que é feita toda a produção, mas isso é um cuidado nosso que sempre quando vamos falar com algum fornecedor, algum produtor, algum distribuidor, é tentar perceber todos os valores e princípios ligados às questões sociais e ambientais para ver se está mais ou menos alinhado com os nossos. A nossa organização, ela é horizontal e ela funciona por consentimento. Nós temos reuniões mensais onde os diferentes grupos de trabalho ou qualquer membro pode fazer propostas. Claro que nem tudo precisa ser uma proposta, nós temos uns parâmetros para definir o que merece ser uma proposta, o que pode avançar de maneira autónoma. E pronto, por consentimento para nós significa que todos nós concordamos que é safe enough to try, que está seguro o suficiente para arriscarmos e experimentarmos. Se houver uma pessoa que não concorda e que bloqueia, a proposta não avança.
E pronto, já aconteceu algumas vezes, então pronto, é um processo que é natural para nós. Essa proposta então ela é retrabalhada e às vezes volta ou não para uma próxima reunião geral. Talvez uma coisa que é importante dizer, nós tivemos 120 mil, mais ou menos, de apoio de financiamentos externos. Nós decidimos nunca, até então, não pedir um empréstimo a banco, por exemplo. Uma porque queríamos, pronto, não estar ligados a um banco, mas também porque achámos que era um bocado arriscado termos um empréstimo e pronto, quisemos tentar andar um pouquinho pelas nossas próprias pernas, mas obviamente é preciso um grande investimento para pagar recursos humanos. No caso, nós somos 2 funcionários full-time e o espaço foi investimento de material, próprios frigoríficos, estantes e material a granel. Então nós ganhamos financiamentos externos, tivemos o Bairro Saudáveis, agora acabamos de ganhar o BIPZIP, que é da Câmara de Lisboa. Ganhamos 2 prémios, um da REN e outro da Caixa Social. E nós temos 17 mil de capital social dos membros. De maneira, no caso geral, quais são os nossos impactos, mas também o porquê que nós nascemos e acreditamos nesse projeto. A ideia, pronto, é apoiar os produtores locais, o que faz com que diminua a nossa pegada ambiental, por conta do transporte, que é reduzido, faz também com que nós apoiemos o desenvolvimento de uma economia local, seja através dos produtores ou dos próprios membros, que também são produtores e depois reinvestem no projeto ao adquirirem crédito na loja. Adquirimos produtos que tenham o menor impacto ambiental possível, e o próprio projeto cria um envolvimento cívico ativo, mais informação e transparência sobre o sistema alimentar, mas também financeiro da própria cooperativa, uma alimentação saudável e sustentável e uma redução do isolamento social, que foi muito importante durante a época do Covid, principalmente, porque ir ao supermercado ainda era uma das atividades que era permitida. Então, pronto, para mim foi um alívio durante épocas de lockdown, ainda sem conhecer pessoas novas, porque eu simplesmente ia às compras e passava a conhecer quem estava a fazer o caixa e a mercearia, por exemplo. E nós tentamos reduzir ao máximo o nosso desperdício ao ter produtos a granel e também com o próprio reaproveitamento dos alimentos que não estão assim mais tão frescos e que transformamos em novos produtos. Essa é a nossa estrutura de governança, não é bem o foco aqui, então vou passar muito rápido. Nós trabalhamos em diferentes grupos de trabalho, então os membros, para além das 3 horas mensais de trabalho, têm a opção, se querem se envolver no que nós chamamos de organização interna, do back-office, e pronto, a pessoa pode escolher um ou mais grupos de trabalho para se envolverem. Cada grupo de trabalho tem um coordenador e um representante. É um modelo que é inspirado na sociocracia, mas que nós adaptamos um pouquinho à nossa realidade, que chamamos de rizomacracia. E pronto, e tem o círculo de coordenação, que assim como a reunião geral, que é aberta a toda a gente, o círculo de coordenação também se encontra uma vez por mês e que é realmente para debater problemas e tentar encontrar soluções, mas o círculo de coordenação também é aberto a qualquer pessoa. Agora, para pegar um pouquinho mais a relação com que a Cíntia apresentou, né, para focar um pouco mais na parte da comunicação, a comunicação para nós é transparência, ou seja, como o projeto nasceu a partir de uma crítica ao que é o sistema convencional, digamos assim, para nós era muito importante lutar pela transparência justamente das coisas que nós não sabemos quando vamos e temos a experiência de ir a um supermercado. A nossa transparência ela passa principalmente por 3 veículos. Um são as nossas etiquetas na loja. É uma foto que não está muito boa, agora que eu estou a receber, mas todas as nossas etiquetas e todos os produtos, elas são assim. Tem primeiro qual é o produto, depois a origem, que é o nome do produtor ou da empresa ou da cooperativa. Temos também muitos produtos feitos por cooperativas. Depois a origem geográfica, no caso, por exemplo, o nosso grão de bico vem da Fontes da Prata e Fontes da Prata está baseada em Lenha Nova.
o preço é 2,80 o quilo, é o preço que nós vendemos ao consumidor membro, e depois sempre colocamos o IVA, o markup é a nossa margem, ou seja, é o quanto que nós fazemos para além do preço de custo do IVA e que fica para o projeto da Rizoma, e esse markup, essa margem, ela é fixa aos 30%, mas pronto, aí está 31%, porque se fosse 30% provavelmente seria 2,78 ou 79, então pronto, sempre arredondamos para ter um preço um pouco mais amigável, enfim, mais fácil de trabalhar, e pronto, arredondamos sempre para 31%, ou 29%, 28%, 32%, mas sempre quando entre os 28% e o 32%, a não ser para os produtos que são dos membros. Então, todos os produtos dos consumidores, nós fazemos 20% de margem, porque pronto, sabemos que produções artesanais são muito mais caras e pronto, complexas de serem feitas, então reduzimos a nossa margem para que o produto não fique muito caro e tenha saída na loja. Então, pronto, é uma maneira de apoiar esses microprodutores, que não são nem pequenos, não são pessoas que fazem granola na cozinha de casa com um forno domiciliar. E sempre colocamos o preço de custo. Aqui no caso está errado, pronto, acontece. E essa é uma das nossas dificuldades, estamos sempre em processo de aprendizagem, mas pronto, teria aí o preço de custo, que seria os 2,80 menos o IVA, menos os 31%, e estaria o preço de custo. E pronto, quis colocar esse exemplo para justamente também mostrar o quanto que é difícil para uma estrutura que funciona basicamente como mão de obra voluntária estar o mais... agora me fugiu a palavra em português, mas pronto, está o mais certinha e pronto, alinhada com tudo que nós queremos. Há muita vontade e pouco tempo, pouca disponibilidade para fazer tudo o que queríamos. E depois criamos essas categorias em que as pessoas que estão a fazer uma mercearia, quando recebem o produto, colorem com a informação que o grupo de trabalho dos produtos passa e pronto, que é para marcar se é biológico. Natural é quando é biológico, mas não há certificação. Se é um produto vegano, seja economia circular, se é comércio justo, se é produzido por um membro, e depois se vem de menos de 30 km, menos de 100 km ou menos de 500 km. Nós temos alguns produtos que não marcam nenhuma das categorias. Por exemplo, nós temos a massa da Rumo, porque pronto, nós temos muitos italianos na cooperativa e que pediram uma massa que fosse acessível e de boa qualidade. Então, pronto, decidimos avançar com a Rumo, e a Rumo tem uma gama que é biológica, e temos essa, mas temos também a Rumo normal, pronto, para propor uma gama um bocado mais acessível. Então, pronto, temos de tudo. Temos de produtos quase que marcam todas as categorias e temos produtos que não marcam nada. Depois, nós temos, para alguns produtores, nós criamos esses cartões com um pouquinho de storytelling dos produtores. O Cardivel é o nosso membro mais ancião, é o que tem 79 anos, e o Cardivel vem do Sri Lanka, não fala português, não fala inglês, só fala tamil. Ele não faz turno, mas ele produz um fermentado de limão que ele vende na Rizoma. E pronto, ele produz na casa dele na Graça. Então, assim como esse cartão, nós estamos para outros 20 produtores e vamos tentando fazer sempre cada vez mais cartões para as pessoas saberem um pouquinho da história que vem por trás daquele produto. Nós temos também o quadro de transparência, em que mensalmente nós fazemos um relatório com os números-chave da Rizoma. E pronto, é para mostrar os nossos resultados de vendas, mas também os nossos custos. E depois temos uma comunicação interna, que é realmente bem horizontal. Utilizamos o Slack, o e-mail, e temos um grupo de WhatsApp para a cooperativa inteira. Os nossos desafios hoje são muitos e eu escolhi 4 principais e que pronto, tinham mais a ver também com as discussões em geral do grupo, mas também da discussão de hoje, que é a questão da sustentabilidade e da acessibilidade. Como é que nós respeitamos os nossos princípios e valores. Nós temos uma cartilha que foi coescrita por diferentes membros sobre quais eram os nossos valores e princípios em termos de alimentação,
Então, como é que escolhemos produtos que respeitem o máximo possível a esse guia, mas que ainda assim seja acessível. Nós não queremos ser uma mercearia de nicho, nem uma mercearia para poucos, queremos ser uma mercearia para muitas e muitos. Então é como é que nós temos ainda assim uma alimentação sustentável e saudável, mas a um preço acessível, sabendo que há muitos custos que sejam justificáveis ou não numa alimentação mais sustentável. Depois uma outra questão é o duelo que estamos a viver um pouquinho hoje, que estamos a crescer entre o social e o ativismo. No início nós éramos um pequeno grupo e era um pequeno grupo muito mais ativista, e hoje a Rizoma está aos pouquinhos, pronto, isso também é uma observação minha, partilhada com alguns membros, mas não necessariamente é consensual, é que estamos a virar uma comunidade social em que ficou, pronto, é muito giro fazer parte da Rizoma, não é? A Rizoma está na mídia, a Rizoma está no Instagram e pronto, virou um bocado moda dizer que faz parte da Rizoma, apesar de sermos ainda muito pequenas, e perde-se um pouquinho a participação e pronto, a vontade de se envolver realmente ativamente no projeto e uma responsabilização do que significa fazer parte da Rizoma. Não quer dizer que queremos que todas as pessoas se envolvam para além das 3 horas na organização interna, mas, por exemplo, nós temos muitas pessoas que simplesmente não aparecem para fazer o turno das 3 horas. Ou então não se responsabilizam para fazer uma troca caso não possam vir. Ou simplesmente não compram na Rizoma. Ou seja, vêm para beber uma cerveja à sexta-feira, mas não utilizam a Rizoma como o seu principal meio de adquirir alimentos. E pronto, por outro lado tem a questão do burnout, que são com as pessoas mais ativas que acabam tendo que fazer mais do que deveriam e gostariam para levar o projeto adiante. Outro desafio que pronto, está ligado a essa questão da responsabilização é a mudança de comportamento e pronto, é uma questão que estamos sempre a nos perguntar como é que nós fazemos com que a Rizoma seja a principal escolha no momento de comprar alimentos. Pronto, eu não sei onde cada pessoa aqui desse grupo está baseada, mas em Lisboa, eu, por exemplo, onde eu vivo, eu tenho um Auchan a 1 minuto a pé, tenho um mini preço a 3 minutos, tenho 2 Lidls, um a 5 minutos, outro a 15 minutos, tenho um Pingo Doce a 10 minutos e um outro a 15 minutos, ou seja, estou rodeada do grande retalho, para além de todas as mercearias, que aqui em Lisboa é muito propriedade ou chinesa, de origem chinesa, ou Bangladesh, ou nepalesa, ou indiana. Então, pronto, escolha não falta. Então, sabemos que a localização da Rizoma, por mais central que ela seja, ainda assim pode ser um empecilho quando a pessoa está acostumada a andar 1 minuto para consumir o que ela precisa. E pronto, e para ir a Rizoma, se calhar é preciso para uns 5 minutos, para outros já é 20 minutos, 30 minutos. A questão dos horários, nós não estamos abertas nos mesmos horários que um retalho normal. O tempo também da experiência da compra na Rizoma, seja pelo lado positivo, porque pronto, é sempre um evento social, não é? Quando chegas sempre acaba encontrando amigos, então nunca é uma experiência muito rápida, mas também pelos nossos processos internos, pronto, temos um caixa aberto, então dependendo do horário há muita gente comprando, então há uma fila, o caixa não necessariamente é a pessoa mais rápida do mundo, às vezes o caixa dá problema, enfim. A inconsistência dos produtos também, eu sou funcionária, sou a principal responsável pelas encomendas dos produtos, mas pronto, como não somos uma estrutura de recursos humanos muito pequena, eu ainda tenho que fazer muitas outras coisas para além das encomendas, então não consigo sempre estar ali com o fluxo perfeito de manter uma consistência da gama de produtos que nós temos. E também hoje, com a crise que estamos a enfrentar, às vezes não é nenhuma culpa minha e do restante do grupo de trabalhos, é também os próprios produtores que não estão a conseguir dar resposta às questões logísticas e de encomendas. Então nós temos muitos produtores que levam 2, 3 semanas a nos responder, ou que aumentaram imenso o preço, então estamos a pensar, será que vale a pena continuar a encomendar ou não? Pronto, são coisas que levam muito tempo.
E depois, um grande desafio que acaba de estar linkado às outras três, que é a nossa sustentabilidade financeira. Botei aqui a título de exemplo, por exemplo, em setembro, 20% dos membros ativos, ou seja, em setembro nós tivemos 291 pessoas que fizeram um turno de 3 horas na Rizoma, não consumiram nada, nenhum euro. Não beberam nenhuma cerveja, nem comeram um pão de queijo, nem compraram uma maçã ou uma banana da Madeira, nada. E a média de gastos por cooperante é de 27 euros por membro, e que é uma média muito baixa, considerando que é um supermercado que tem desde papel higiênico a produtos de higiene para casa, frescos, produtos transformados. Hoje, em termos de categoria, assim, de tipologia de produto, falta pouquíssimas coisas. Isso foi realmente um grande foco do grupo de trabalho de produtos. Foi, antes de ter uma variedade de cada tipo de produto, era ter pelo menos um tipo de produto de cada coisa e pronto. E agora estamos a trabalhar mais na variedade, sempre, principalmente na questão da acessibilidade, ter produtos mais acessíveis e talvez propor duas possibilidades para os principais produtos. Talvez que não seja biológico, não seja tão local ou tão artesanal, mas que seja mais acessível. E depois ter uma opção que dá check em todos os nossos valores e que seja mais caro para as pessoas que têm a possibilidade de pagar esse valor. E pronto, e aos pouquinhos ir propondo uma transação, uma transformação do comportamento de compra das pessoas. Porque pronto, nós estamos muito acostumados a pagar muito pouco pela alimentação. E não é prioridade para muitas pessoas a alimentação no budget do mês. Então, pronto, temos que responder também a um bocado a isso e aos pouquinhos ir fazendo a transação e através de uma comunicação sobre o quão importante é os valores ambientais e sociais na produção alimentar, é que acreditamos que vamos aos pouquinhos, pronto, conquistando talvez em um produto ou outro, não sei, é uma verdadeira transição. E eu acho que pronto, e que é isso. Obrigada. Muito obrigada, Clara Luz, foi muito interessante mesmo. Olha, queres deixar-te partilhar? Sim, acho que Boa. já foi. Já está? Boa. Não sei se abrimos para debate. Quem quer começar a fazer alguma pergunta? Posso, Podes, claro. Inês, peço desculpa, não, é porque eu estou em simultâneo noutra reunião, isto é um pouco caótico, não é? Ok. Então posso ter perdido alguma coisa. Ok, força. Perdão, posso ter perdido alguma coisa, isto é através do telemóvel. Excelente, gostei imenso das conversas, como é habitual, não é? Tenho gostado, têm sido excelentes. Havia aqui, quando falamos dos curtos-circuitos na comunicação, também parabéns pelos curtos-circuitos, aqui a ordem dos fatores às vezes altera completamente, não é? De circuitos curtos para curtos-circuitos. Relativamente à apresentação da Cíntia, eu acho muito interessante, de facto, o que foi apresentado. Aliás, eu não tenho uma boa relação com as grandes superfícies. Eu acho que nós, em Portugal, temos beneficiado muito das grandes superfícies. Veja o que aconteceu com o Covid, quando eu não podia ir ao mercado de rua, mas podia ir aos supermercados e afins fazer as compras, não é? E eu acho que este trabalho tem sido feito pela Cíntia, por exemplo, que temos que alargar a rótulos, a rotulagem toda, que é um conjunto de fraudes que existe na rotulagem, e nós no Slow Food temos trabalhado, até temos um acerto interessante nesse aspecto. A linguagem que é utilizada, eu vejo muitas pessoas dizerem, isto não leva açúcar, e depois descobrem que afinal a sucrose, a maltose e por aí fora são equivalentes, não é? As campanhas também, eu chamo a atenção que há muitas campanhas que se diz que são campanhas de defesa da produção nacional. Eu tenho um exemplo aqui em Évora de uma campanha que era origens, portanto, produtos portugueses, e no fim de contas as melancias vinham de Espanha, não tenho nada contra a Espanha, mas isto são as fraudes habituais. E depois temos esta história dos chefes também, que são idolatrados, e nós temos que ter muito cuidado, porque alguns dos chefes não conhecem verdadeiramente o país, vão ao estrangeiro buscar coisas e trazem-nas para cá. Eu dou o exemplo de um chefe que estava a cozinhar, um suposto chefe estava a cozinhar aqui no Alentejo e que tinha uma receita em que os ingredientes eram todos alentejanos. E um dos ingredientes incluídos era o molho de soja. Eu fiquei surpreendido porque eu desconhecia, afinal,
que o molho de soja era alentejano e agradeço de facto a este chefe que me elucidou sobre isso. E, portanto, neste aspecto, eu acho que na rotulagem nós temos que alterar completamente o que é escrito nos rótulos, porque existe uma enorme... Ou são fraudes ou são coisas elegíveis para o comum dos consumidores. Relativamente às cooperativas, é excelente o que está fazendo. Eu sabendo como a palavra cooperativa em Portugal tem umas conotações muito negativas, pelo menos tinha no passado, não é? Uma questão que eu gostaria de colocar também, eu não gosto da palavra certificação, mas é como é que se sabe se são pequenos produtores que produzem o que é deles, são eles próprios que produzem, ou pelo contrário, compram algures, como nós já apanhamos aqui nos cabazes, em Évora, em algumas situações pontuais e no abastecimento às cantinas escolares, e depois descobrimos que eles iam comprar ao maré aqui, não é? Pronto, eu acho que só tenho isto para dizer. Obrigado. Clara e Cíntia. Cíntia, queres comentar alguma coisa que o Vítor disse? Pois, essa questão de saber quem são os pequenos produtores é muito interessante. Aquele mestrado que eu pontuei, realmente ele ali indica algumas pistas para a gente compreender melhor como é esse sistema, como é que ele tem funcionado no caso do continente. Agora, as revistas em si não explicitam em nenhum momento o termo ou alguns modelos agrícolas não convencionais, muito pelo contrário. O que a gente percebe pelas revistas são realmente o modelo da monocultura e de grandes produtores, e a gente pode perceber que os que são destacados estão à frente de grandes empresas agrícolas, né? Então, isso é que dá para a gente perceber. Então, realmente, esse outro universo dos pequenos não é um tema tratado, e nem mesmo essas outros modelos agrícolas, entre aspas, alternativos. É por aí que a gente percebe, e por outras pesquisas, como essa desse mestrado que ela fez várias entrevistas e nomeia realmente o tamanho e as vantagens que existe da própria estrutura para os grandes produtores em comparação aos menores. E os pequenos realmente, é o que eu percebo, não estão presentes nessa roda. Não sei se isso é o suficiente para levar a resposta do Vítor. Agora, realmente, a questão dos chefes é uma discussão bem larga, bem plena, e que entra no campo no meio de espetáculo da gastronomia, e eles tentam ir por aí, e sob meu ponto de vista, acho que para tudo na vida tem seu lado ruim e seu lado bom. E essa entrada deles também, tem muitos chefes que valem a pena e fazem a luta de uma forma muito coerente, e que vale a pena tê-los à frente para nos apoiar, vamos dizer assim. Sim, Clara Luz, também relativamente aos pequenos produtores na Rizoma, como é que vocês fazem essa identificação e o tipo de agricultura? Por exemplo, desde a última discussão, o Firmino virou um produtor da Rizoma. Então, e também aqui das Arrudas, que é de onde eu vi no site do grupo de consumo, vocês conseguiam os ovos, e nós, pronto, eles não têm escala de ovos para nós, mas estamos a comprar os cogumelos. Então, os produtores passam muito por recomendação, e por acaso todos os nossos produtores frescos são certificados. Tem apenas um que não é, mas que é recente, mas nós fomos lá visitar a produção. Então, essa é uma coisa que nós tentamos fazer, e até um episódio que o Vítor disse, nós também já tivemos problemas com um produtor que, pronto, agregava produtos de outros produtores e nos falava que eram vizinhos e etc, e que era tudo biológico, tudo local, tudo artesanal. E depois começamos a falar, gostaríamos de ir visitar a produção, e eles ficaram sempre a fugir de nós, a fugir, e quando fomos lá visitar não quiseram nos mostrar a horta, já estava noite, pronto, foi uma situação um bocado estranha, e nós decidimos parar de comprar deles, eles também foram diminuindo, e eles, acho que agora as coisas já fecharam. Mas pronto, nós partimos sempre da base da confiança, e depois, quando temos tempo, vamos ir visitar e vamos tentando falar, mas é muito por recomendação, e depois tudo que é produção dos próprios membros é realmente
o bom senso e a confiança, ou seja, nós não questionamos, mas nós temos os espinafres da mãe da Marisa, e pronto, não faço ideia o que a mãe da Marisa faz como prática, mas a Marisa disse que, pronto, que ela não usa nada, e pronto, assumimos que ela não usa nenhum produto químico. Eu só queria apontar uma coisa que eu não sei se ficou claro, mas a Rizoma é um projeto sem fins lucrativos, e acho que pegando um pouquinho do que a Cíntia falou há pouco, para nós não somos perfeitos e estamos a melhorar cada vez mais, ou não, em algumas coisas, mas para nós era muito importante essa questão do ser também sem fins lucrativos. Por exemplo, a Jerónimo Martins nos últimos 9 meses fez 419 milhões de lucro. Foi um aumento de 29% em comparação ao ano passado, nos primeiros 9 meses do ano. Então, quando eles hoje dizem que estão com as margens esmagadas e fazem 419 milhões, eu não sei o que seria se as margens não estivessem esmagadas, não é? Então, pronto. É verdade, é verdade. Olha, a Paula está aqui também com a mão no ar. Paula, força. Sim, obrigada. Obrigada, Cíntia e Clara Luz. Foi muito interessante as vossas apresentações, bastante interessante. Eu tinha mais ou menos uma pergunta ligada à questão que foi colocada pelo Vítor sobre os produtores, basicamente igual, só que tu, quando respondiste, Clara Luz, nomeadamente, falaste de que os frescos são certificados. E então fiquei na dúvida de que tipo de certificação era isso, se era um processo através de uma certificada de terceira parte, ou se é vossa, assim tipo compartilhada. Essa era uma questão. E a outra questão era, nomeadamente, a essa experiência de terem uma redução no consumo dos vossos cooperantes. Não, eu por acaso tive o grande prazer de estar na OSA, em Madrid, e foi muito interessante. Eu também trabalhei numa cooperativa nos Estados Unidos, de alimentação, e quando fui lá, eu fiquei um bocadinho chocada que eu não podia comprar lá, porque eu queria mesmo comprar os produtos de lá, e não, pronto, soube que realmente, como não era cooperante, não podia comprar os produtos delas, tinha que ser através de um cooperante, que pronto, o meu amigo, pronto, é cooperante e pude fazer isso, mas eu percebi que isso era uma limitante muito grande. Por exemplo, numa cidade como Madrid, onde tem muitos turistas, muitos visitantes, como eu, né, quando eu fui lá, e imagino que é a mesma situação de Lisboa. O que eu falei com o meu amigo lá na OSA, que é a nossa experiência na cooperativa onde eu trabalhei, era que, por acaso, já estive em duas, uma na Alemanha e outra nos Estados Unidos, mas pronto, a que conheço melhor é aquela dos Estados Unidos. É que existe, e pronto, também volta-se uma pergunta, nós tínhamos um cartão de membresia, não? E todos os membros tínhamos um desconto especial para comprar, pronto, todos tínhamos uma porcentagem de um desconto. No entanto, os cooperantes tínhamos um maior, que isso cria um incentivo para que tu te voluntarizes ainda mais, sim? Porque também esta cooperativa também queria bastante ultrapassar essa noção de que era um lugar de nicho, um mercado de nicho, e então a ideia era ultrapassar isso e dava um estímulo maior aos cooperantes que mais se voluntarizavam. Mas nunca fechou as portas aos visitantes. Então era simplesmente por partilhar convosco a experiência que nós tivemos. E se calhar uma questão que vocês podem explorar, não sei, obviamente agora imagino que não é o melhor momento com esta crise, tudo está caríssimo, mas pronto, é uma questão que se pode, se calhar, discutir, não sei. Mas pronto, obrigada. Dentro da secção agrícola nós temos um produtor que é o Silvan, que é um bocado o superstar das hortas urbanas em Lisboa,
e ele queria levar um projeto de certificação partilhada, mas pronto, por falta de tempo, ainda não foi adiante. Então, quando eu falo em certificação, é realmente uma certificação de produção biológica da Kiwa, não sei nem como é que se fala, pronto, uma certificação Em modo de produção biológica, sim. Exato. Pronto, eu não sou nada desse meio, então peço desculpas já pelos erros, mas pronto, mas é uma certificação que os produtores nos mandam aquele PDF em que diz que a produção é feita de maneira biológica. Okay. Sobre a questão de sermos abertos ou fechados, foi uma das nossas primeiras discussões e eu, por exemplo, era a favor de sermos abertos a qualquer pessoa, porque eu já tinha dado receio da nossa sustentabilidade financeira, mas eu fui rapidamente convencida de que fazia sentido, pelo menos, experimentarmos sermos fechados, justamente pela questão de criação de comunidade, ou seja, a ideia era criar essa relação entre as pessoas e que e até virou muito mais forte do que o próprio projeto da mercearia. E também porque nós não queríamos manter essa relação do que tempo e dinheiro, ou seja, não queríamos que as pessoas que têm o privilégio de dar mais tempo pudessem então ter desconto, porque normalmente quem pode dar mais tempo é quem às vezes já tem até mais dinheiro, então nem precisava pagar menos. Enfim, nós não queríamos entrar nessa mesma lógica que já vivemos hoje em dia. Queremos que isso fosse de fato igualitário com todas as pessoas, independente do tempo que você tem disponível, e queríamos também contribuir um pouco para uma criação de uma cultura que em Portugal não há muito do voluntariado, ou seja, de você doar tempo por uma causa que você acredita. E, sinceramente, 3 horas por mês, eu tenho certeza que 90% dos nossos membros passam muito mais tempo em frente ao Instagram mensalmente do que essas 3 horas mensais. Então, pronto, queremos um bocado realmente, que é bem ousado da nossa parte, mas é provocar essa mudança de comportamento e a mudança de uma nova relação interpessoal, relação com a alimentação, relação com o que é o consumo, e pronto, defendemos realmente que o consumo deveria ser um bem de necessidade humana básico, dos mais básicos, que deveria ser non-profit. E pronto, e então criar essa lógica já de desconto para quem é membro, quem não é, enfim, era quase que replicar demais o modelo dos supermercados. E pronto, nós não estamos a querer subverter tudo, não é? Ainda assim somos uma mercearia, como eles falam no mundo do retalho, one-stop shop, onde se encontra de tudo, não é? Nós não somos um cabaz. Muitas pessoas perguntam, por que vocês não fazem cabazes? Porque cabazes já existem. O que faltava em Lisboa era uma mercearia que fosse sem fins lucrativos, em que pudéssemos ter todos os tipos de produto. Então, pronto, por um lado queremos subverter e revolucionar, e por outro copiamos algumas coisas, mas nem tudo queremos copiar. É por isso também que temos uma margem fixa entre produtos e entre pessoas. Obrigada. Eu também conheço a Lausa. E a Lausa é um modelo muito interessante. A Lausa vende Coca-Cola, por exemplo. Ah, sim, não vi. E eu acho que é um statement super interessante, não é? Porque eles se deram conta que as pessoas iam ao Carrefour, que existe logo em frente, para ir comprar Coca-Cola, e depois iam na Lausa comprar o restante. Então eles perceberam, pronto, se calhar tivemos só Coca-Cola aqui, as pessoas vão fazer todas as compras aqui. Não é o que a Rizoma quer hoje, e esperamos que nunca vamos chegar a esse ponto, mas pronto, são questões que todas as cooperativas sofrem e discutem e questionam, não é? Quão longe nós conseguimos ir com a transição das pessoas individualmente de maneira coletiva. Sim, eu acho que seria interessante, vocês, não sei se conseguiriam fazer um inquérito aos cooperantes de o que compra, ou quais são as motivações, porque se vocês perceberam que 291 dos cooperantes no último mês não consumiu alguma, pronto, além da crise, sem dúvida, deve haver, se é simplesmente financeira, seria, pronto, é mais fácil de explicar, vamos dizer, mas seria interessante ver se há outras coisas que vocês podem ultrapassar, não? Como o que falavas da localização, dos horários, dizer, se fosse 1 hora mais cedo,
ou 2 horas Sim. mais tarde, assim. Nós agora estamos a fazer um inquérito, não pela negativa, mas pela positiva, do que Sim. faria a pessoa vir comprar, Claro. não comprar mais, mas pronto, a transpor o consumo num grande retalho para o consumo na Rizoma. Certo. Mas de qualquer forma estão de parabéns. Tá super, de parabéns. Obrigada. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Queria só Posso complementar. Só para Perdão. complementar, Vitor, que eu acho que vai também a seu atendimento. Esse clube dos produtores, eles, na verdade, estão entrando num sistema para transformar todo esse jogo também num selo de garantia. Isso já é explícito. Já tem o selo, o 0 ou não sei o quê. Sim, já tem. E posso só dar Vitor, duas. deixa só duas só notas breves. Desculpa, rápido, pronto, desculpa. que a Isabel É também mesmo tem rápido, aqui. perdão, Sim, é sim, mesmo sim. rápido. Força, Uma força. tem a ver com os chefes, de facto, obviamente que não quero que eles estejam ausentes disto, não é? O problema é esta mania que existe em Portugal de tudo o que é gastronomia tem que ter somente chefes, não é? O segundo aspecto tem a ver com, de facto, eu gostaria que as cooperativas e tudo o que é circuitos curtos e preocupado com o local, e já nem vou falar do quilómetro zero e da definição dele, que isso é uma luta minha constante, mas que se preocupassem em recuperar, sobretudo, variedades desse território. Isso era uma coisa que eu acharia muito interessante, certo? Em vez de termos chias e as variedades de muito longe, mesmo feitas cá, eu gostaria muito que nós recuperássemos as variedades locais, que são as que estão melhor adaptadas a estes territórios, está bem? Obrigado. Obrigada, Vitor. Isabel, força. Bom, eu não queria fazer perguntas nenhumas, só queria agradecer muito porque queria agradecer a iniciativa e a ideia e aprendi imenso. E as perguntas que eu queria fazer, os colegas anteriores já as fizeram, portanto estou esclarecida. Mas queria, portanto, dar os parabéns por esta iniciativa e às colegas que nos apresentaram informação que para mim era desconhecida. Portanto, queria agradecer a todos. Obrigada. Boa. Clara Luz, tens a mão no ar? Eu tenho uma pergunta assim. Tens uma pergunta? Eu também tenho 2 perguntas, se der. A minha não é assim, bom, também não precisa responder, mas é só uma curiosidade. Se existem dados do quanto que de fato os cupons que vêm nas revistas são utilizados, ou se é só a ideia é de, vou comprar a revista porque tem cupons, mas no final das contas eu nem uso esses cupons. Então, pronto, se existem dados a comprovarem o uso ou não desses cupons, ou se é só uma venda de marketing que no final nem serve para nada. Olha só, primeira coisa eu vou dizer, eu tive problemas imensos, tenho tido problemas imensos. Tive agora essa semana com uma das diretoras do Continente, e a colocação é o seguinte, é uma empresa, eles não vão oferecer dados mesmo. Então, é dormir com isso, com essa frustração e pronto. Então, você consegue, esses encontros virtuais me ajudaram muito, muito, muito a perceber muitas coisas. Algumas vezes eles vão, e não é aquelas apresentações virtuais daquele diretor lá em Aveiro, da cozinha. Então, eles quando vêm, eles não percebem, eles dizem alguma coisa e lá você vai e pesca. E assim você vai construindo o seu enredo, porque eles mesmos não explicitam nada. Então, foi muito claro, é uma empresa, não vai dizer dados. Então, essa é a colocação. Consegui, né, uma outra diretora que me passou, foi muito clara, o quanto que realmente vende. Na época tinha aquela edição que eu justamente trouxe, tinha vendido imenso, e ela muito feliz, né, por isso ter acontecido, e que os cupons realmente acabam sendo um impulsionador. E um detalhe, nesses cupons, o que há? Produtos de mais-valia, bebidas, por exemplo. Né? Bebidas, mercadorias que não são alimentos, ou seja, os frescos não estão lá, esqueça. Por exemplo, o Sabe Bem tem trabalhado imenso com aquele comida fresca, que é a nova bandeira deles, que era o take away. Então, está muito presente as sopas, etc. Produtos que eles ganham mais. É o que está lá. Tá? E é assim, eu também sempre foi muito complicado estar com os próprios consumidores. O pessoal aqui é muito desconfiado, você chega para fazer a pergunta, a pessoa, não tenho tempo, e aí vai, é muito, muito difícil fazer trabalho aqui em campo, isso é um sofrimento que eu senti, só uma comparação, eu senti muita diferença daqui para o Brasil. No Brasil era muito mais tranquilo fazer pesquisa em campo.
e aqui eu tenho muito mais dificuldade. Olhem, eu vou fazer, Paula, não te importas que eu faça as minhas perguntas? Então, para a Cíntia, queria perceber um bocadinho a relação entre, por exemplo, o Clube de Produtores e a revista, se há ou não ligação. Eu não sei se o Pingo Doce também tem uma campanha para a produção, como é a Origens, como é o Clube de Produtores, se o Pingo Doce tem, se tiver, qual é a relação. E a Clara Luz, queria perguntar, Clara Luz, se vocês conseguiam, já sem os apoios, manter os 2 postos de trabalho que têm, e a reunião que houve entre as cooperativas todas no princípio de outubro, entre todas as cooperativas integrais que vocês organizaram com a Minga, se os problemas que vocês sentem com a vossa cooperativa são semelhantes aos outros, assim, o que é que saiu de mais revelador nesse encontro? Olha, eu não percebi no Sanosabe bem uma organização, uma estrutura como o Continente, da Continente, né, dos produtores. Eles estão desde 98, teve algumas mudanças agora recentemente que a gente percebe, e eu fui por outras investigações para poder identificar como é que isso funciona, né? Não percebi se até então, pelas revistas, pelo menos, ou por outros caminhos, ainda não percebi. Se alguém souber, quiser me dizer, eu acho bom. Mas há realmente esse interesse de ser uma cooperativa, e como disse, uma entrevista feita com uma das produtoras, que perguntava alguma coisa, você já fez um acordo assim maior com eles? Não, porque eles, por enquanto, só estão interessados no lado deles. Então, isso é muito, muito a voz dos produtores, dos pequenos, inclusive, que não estão aliados às grandes superfícies, é muito essa. O preço quem dou sou eu. E isso não é o que acontece, e a própria imagem que eu trouxe do Pingo Doce, daquele filme que foi lá no workshop, é isso. Eles estão ali para pressionar mesmo o preço do produtor e querem dar os preços. Nós hoje sobrevivemos com esses financiamentos, os 2 postos de trabalho, mas também a nossa renda até agora foram pagas pelo Bairros Saudáveis, ou IFP também, das 2 pessoas funcionárias tem uma bolsa IFP, e vai ser assim até atingirmos uma faturação de 18.000 euros por mês. Nós temos agora financiamento garantido para os recursos humanos até outubro do ano que vem, então é mais um ano. A renda nós não temos, por não ser uma despesa elegível para o BPZIC, por exemplo. Então agora vamos ter que começar aos pouquinhos a sobreviver com as nossas próprias receitas. E pronto, o encontro com as outras cooperativas foi essencial para dar um pouquinho de energia. Às vezes a gente fica muito dos nossos próprios desafios, e percebemos que os nossos desafios, apesar de sermos um projeto um bocado específico na beneficiaria, ainda assim é partilhado com as outras cooperativas nos diferentes projetos. O que eu senti muito é a questão do burning out, a questão do surtrabalho, que as pessoas estão realmente... É muito difícil quando o teu trabalho é também uma questão ativista, não é uma causa que acredita, que é se separar e pronto, é conseguir limitar o tempo, que você quer ver aquele projeto crescer, se desenvolver e dar tudo, mas ao mesmo tempo, pronto, é preciso pagar as contas, é preciso sobreviver, é preciso ter ali uma relação saudável com esse trabalho. Mas pronto, eu espero que dali desse primeiro encontro nasçam outros encontros e outras sinergias, e pronto, já está a correr questões de financiamento em comum e tentar criar uma relação com a COP57, eu acho, que é um banco ético na Catalunha, para pronto, se as cooperativas precisarem de empréstimo, fazer com essa cooperativa. Daí acho que vai nascer soluções, espero eu. Obrigada. Paula, e depois Isabel. Olha, nós já estamos um bocadinho fora do tempo, mas acho que estamos todos bem com isso, não é? Está tudo ok? Sim, eu tinha uma pergunta rapidinha para a Cíntia. Desculpa, tu fizeste referência, acho que foi de um trabalho de mestrado, ou fizeste referência de algum artigo. Queria só confirmar qual é o nome, ou qual é o nome do autor.
Eu coloquei ele na apresentação, só um minutinho, que Sim. eu já... É Ana Reis o nome da... Eu tenho aqui, eu já fui, eu posso mandar o PDF que eu já fui ver, ok? Fantástico, obrigada. É criação de um clube de produtores de azeitona para a Ainda Group. Foi a grande referência que eu encontrei. Excelente. É esse. Eu já fui. Obrigada, Isabel. Eu mando o PDF. Obrigada. Isabel, força para a pergunta? Não, portanto, era uma coisa, não era pergunta. Eu, aqui há uns anos, também, quando começou os clubes de produtores do continente, eram das hortícolas. E eu, por curiosidade, por portas e travessas, fui contactar alguns para perceber o que era aquilo, que davam apoio técnico, etc. Ali no Oeste, eu achei que tudo muito estranho, apoio técnico sobre os pesticidas, mais o não sei o quê. E então fui por iniciativa própria, fui lá, contactei alguns e tal. Portanto, o apoio técnico era o apoio, em vez de ser das lojas, das vendas dos produtos, era um técnico do continente que ia lá dizer agora põe não sei quantos quilos de herbicida, agora põe não sei o quê. Portanto, era o apoio técnico. E além disso, eles queixavam-se muito porque, portanto, era 3, 4 meses o período de pagamento, para além das margens serem, portanto, completamente baixíssimas para os produtores, depois pagam quando, apesar do contrato estar a 2 meses, passavam-se 3 e 4 e eles ainda não tinham pago e, portanto, aquilo... Há vários problemas associados, problemas para os produtores, nomeadamente os pequenos, com esse tipo de campanhas de clubes. Era só essa a chega. Eu assisti a uma apresentação da Olinda, diretora do Clube de Produtores, acho que se chama Olinda. Fonseca. É a Olinda, Ondina. Ondina Fonseca. Exatamente, e em que ela falava do Clube de Produtores e da participação dos produtores, depois estavam lá alguns produtores que colocaram algumas questões. Ela falou exatamente isso, que eles por lei são obrigados a pagar a 60 dias a pequenos produtores. Portanto, sim, é isso. O discurso nem sempre corresponde. Né? Olhem, temos que acabar. Eu vou agradecer muito a todos pela participação e principalmente à Cíntia e à Clara Luz pela apresentação. Muito, muito obrigada. Vou fechar